Certa vez minha mãe disse que na sua juventude gostava muito de escrever, que tinha o costume de lapidar seus sentimentos em palavras, transcrever afetos, traduzir lembranças, contornar em traço e em cor todas as letras, os rascunhos, as escritas rasuradas em papéis amassados. E hoje esses escritos se perderam. Alguns deles estão lacrados em caixas velhas de papelão, as que ficam debaixo da cama ou no último quartinho da casa. Hoje, as memórias que um dia foram grafadas se tornaram papéis envelhecidos, cheios de mofo e poeira de dentro de uma caixa. Percebi que depois de um tempo nós adquirimos a mesma amarelidão da velhice e das páginas que deixamos para trás. Elas permanecem como páginas de um livro não mais identificável, esquecido ou até mesmo nunca antes lido. Ora, um livro não lido é o mesmo que um livro não escrito, portanto, não existe. Hoje percorro mais da metade da vida de minha mãe e já me vejo desenterrando velharias em que há um tempo coleciono. O engraçado é que eu sempre tive alergia a coisas envelhecidas, sempre me ativo em espirros descontrolados diante da poeira, das gavetas mofentas e dos armários abafados. Vai ver que é porque são os lugares para onde mais se vão, os acúmulos que precisamos esvaziar, e esvaziar não é não se ter nada em mãos, mas sim moldar por entre as mãos o que se esvai e não mais se retém. O tempo é vazio e nele nos moldamos. Evadimo-nos de nós mesmos e o tempo permanece. O que se perde é o que fica e o que fica está sempre em passagem. Percorrer pretéritos é atravessar sem volta a mesma viagem. O Atravessa a Tua Viagem é um livro composto de escritos engavetados, ele é costurado à mão, comporta na sua estética todas as rasuras, os esboços, os rabiscos, os recortes, as cartas, os relatos íntimos que durante muito tempo eu guardei em agendas, em blocos de notas. Todos esses traços são elementos que compõem a materialidade do livro. No seu formato expandido, o livro foi publicado em 2016. Teve o formato de uma instalação na exposição Alfabeto de Ficções da Associação Fotoativa. Lá existia um cenário de um quarto, onde o livro era exposto em cima da mesa de madeira que meu avô esculpiu. O ambiente era sustentado pela meia luz de um abajur e existiam escritos originais espalhados pela parede, pela gaveta da mesa, numa caixa debaixo da mesa e pequenos recortes dentro de um baú. Eu gosto muito dessa imagem do quarto porque para mim ele representa o lugar primeiro das meditações poéticas, das correspondências silenciosas com o silêncio, dos primeiros monólogos infindos com a nossa própria escrita. Eu acho que é um grande lugar de fertilidade que eu considero o primeiro ateliê do escritor ou da escritora. O Atravessa a Tua Viagem, ele acontece dentro desse ambiente por longos e longos anos. Ele sustenta, na verdade, em toda a sua feitura, todas essas fases pelas quais o escritor e a escritora passam, que é o erro, que é a falha, que é a lágrima, que é a insatisfação com a sua própria escrita, a rejeição com a sua própria escrita. Tudo isso como parte da construção de uma obra. Eu posso dizer que o Atravessa a Tua Viagem narra essa relação com o tempo e com a palavra como pontos de encontro, pontos inerentes à materialidade de um livro. Na verdade, o Atravessa a Tua Viagem ele é um emblema de como a escrita é concebida desde seu estado embrionário até chegar na materialidade do livro. Eu diria que ter revisitado minhas palavras foi como rever as minhas várias faces no tempo, a minha viagem com a escrita. Mas esta viagem pode ser a mesma tua. O convite é atravessar. Toda viagem é um ir. Mesmo quando é de volta, nunca retornamos ao mesmo lugar de quando partimos. Na verdade, em toda viagem,
estamos vindo sempre ao encontro de nós mesmas, mesmo que já sejamos outras. Como nos versos de Leminski, vida é uma viagem só de ida, e na verdade o ir é sempre um vir ao que agora somos. É assim que escrevemos o nosso caminho. João Cabral de Melo Neto, ao escrever sobre a arte da composição, diz que a escrita é uma procura insaciável. Diante do papel em branco, a gente pode impelir uma força com soluções insatisfatórias, com frustrações, com rejeições, com aceitações, com renúncias. E também, por outro lado, a poesia pode ser um achado desses inexplicáveis. A imagem de pássaros fluidos que de repente a gente capta e acontece e de alguma forma conseguimos imprimir sobre o papel. Seja como for, essa procura, esse laboratório, esse experimento, ele sempre vai existir. Muitas vezes esse experimento ele vem através do percurso. O capítulo Vagar ele fala muito disso. Dessas andanças, desses caminhos que simplesmente vão sinalizando atos de escrita antes de chegar no papel. Porque se tem muito essa ideia de que a escrita acontece apenas no texto. Existem as entrelinhas do texto, existe aquilo que a gente capta no decorrer de um percurso que vai se acumulando com o tempo e que de repente a gente descobre. Assim nasceu muito dos meus escritos, de fluxos e andanças, cujo próprio movimento me trouxe paisagens, gestos e apreensões que, como diz Manuel de Barros, não se descrevem, mas se descobrem. Sofia de Mello Breiner também escreve que é dessa forma que nasce a arte poética. Em suas palavras, o verso é denso, tenso como arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arco, exatamente vividos. Há certas escritas que só descobrimos durante o caminho, que nem sequer precisa ter um fim. Terceiro capítulo, Vulto, fala do espaço da memória, desses terrenos oníricos da infância, dos cômodos com estados de sonho da nossa lembrança. O Gaston Bachelard fala que quando a gente retoma ao passado, na verdade nós não somos verdadeiros historiadores, somos espécies de poetas resgatando uma emoção perdida. Todas as nossas lembranças são revividas como devaneios, uma espécie de estado de ficção. E é por isso que, na verdade, elas se tornam imperecíveis, porque elas aumentam os valores da nossa realidade. Suspeito que essa seja a sina de quem escreve. Entrar nos estados de sonho, revisitar os terrenos da infância, conviver com fantasmas e, como nos versos do poeta Ivan Ângelo, permanecer com um desejo já impossível de apagar coisas escritas e, pior, o de reencontrar coisas apagadas. É por isso que saudade também é forma de invenção. Parece que quanto mais cresço, mais recordo meu estado infantil de ser. Vem minha lembrança mais banal das manias e cumilanças, o leite com Nescau, o pão com manteiga, o coelho que ruía os livros espalhados pela casa, as horas na frente da TV, outras horas eternas imersa no quintal, o pai chegando para o almoço, minha mãe grávida, os vestidos floridos, o altar dos anjos, a cadeira de palha que embalou meu irmão. Eu vivia tudo isso com uma solidão imensa. O meu trabalho adulto tem sido um mergulho em estilhaços, procurar e catar ossos perdidos, reorganizá-los e remontar o esqueleto da infância.
Eu considero que os relatos, os diários, as anotações nos cadernos e blocos de notas são válvulas literárias potentes. Nessas aparentes confissões, eu acredito que encontramos lampejos poéticos que condensam uma materialidade literária. Eu acredito que as cartas, por exemplo, são os primeiros espectros da nossa escrita, porque na carta existe uma pulsão de escrita onde a gente esboça as nossas palavras mais francas. Existe uma escrita que é desnuda de todo e qualquer enfeite e por isso ela é visceral. Eu acredito que a gente escreve uma carta como que de frente a um espelho, porque antes de se corresponder com alguém, com um destinatário, antes a gente se corresponde com nós mesmos. Assim nos é familiar o tom da prosa, o olho miúdo sobre o que ninguém vê, a lupa do tempo nas coisas mais corriqueiras que nos atropelam como um trem de ferro dos versos de Adélia Prado, que pode até ser uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessa a nossa vida e vira só sentimento. A escrita é uma pulsão ininterrupta, uma constância inacabada. Quando se escreve, muitos são os caminhos para elaborar a palavra, editá-la, transformá-la. Ao final, o que se imprime sobre o papel são escolhas do que precisa se apagar ou permanecer. Mas mesmo o que permanece se amplia em outros sentidos naqueles que nos leem. E ainda assim, parece que não é suficiente. Buscamos por mais e mais palavras. Nunca tem um ponto final. Nossa escrita é voo. A liberdade na escrita carrega um sentimento, a meu ver, dúbio, porque ao mesmo tempo que a gente tem o poder de descrever com as palavras, também nos acomete a sensação de que as palavras nunca são suficientes, que sempre vai ter algo a mais naquilo que foi escrito, sempre tem algo a mais a se dizer. Benedito Nunes alega como conflito da linguagem. Tudo que é dito sempre vai ressoar na força de um não dito, naquilo que ecoa e reverbera em silêncio. Essa sensação de falta e incompletude, essa sensação de não conseguir dizer o suficiente, caminha ao lado de quem escreve. Eu acho que é uma sensação que precisa ser acolhida como um processo de construção na escrita. Eu mesma retomei muitos dos meus escritos engavetados e recuperei esses escritos que, de alguma forma, eu considerava incompletos. Quando eu acolhi essa sensação de vácuo, essa sensação de que muitos desses meus escritos eram perdidos porque eles não alcançavam de fato o que eu queria dizer, eu ressignifiquei e eles tomaram outras formas, puderam amadurecer numa outra textura. E é disso que fala o capítulo Vácuo, desses escritos que há muito tempo estavam perdidos e que eu achei que eram inconclusos, e até mesmo os escritos que durante muito tempo eu rejeitei porque eles me davam uma sensação de perda, uma sensação de vazio, de vácuo. Mas eu percebi que até mesmo estes escritos narravam a trajetória da minha vida, narravam a trajetória da minha relação com a palavra. Aqui eu acolho minhas incompletudes, tudo que não foi, tudo que ainda me é vago, tudo aquilo que perdi e que nem ao menos me deu tempo para a despedida. Aqui estão também as páginas viradas, que são imprescindíveis a um livro. Também as páginas rasgadas, aquele poema que tanto detestei. Sim, ele está aqui. É impossível ignorar que ele existe.
Foi ele mesmo que me fez aceitar a ausência e não mais temer o vazio que dá corpo a essa viagem. Vida e escrita entremeadas em um só ponto. Encontro entre afeto e ficção. As dobras de um livro são as dobras do próprio tempo, matéria de invenção. Escrevo porque preciso parar o tempo. Escrevo porque preciso continuar. Quando criança, sempre ouvi dizer que as histórias não têm fim, e hoje entendo o porquê. Antes eu brincava, hoje caminho. E assim seguimos esculpindo fotografia entre afeto, mas quase sempre os retratos que se captam são outros. Alguns trazem nas imagens uma lente aguda, uma lupa que reflete novas cores, e outros, eu diria até mesmo todos, ficam envelhecidos no mistério de quem fomos, quem somos. Que nossa história não se conta senão sobre o que nada se tem para levar deste mundo, um mundo de muitas rotas e caminhos, ou nada disso. Existe só o caminhar.